Gente, a live caiu. Esperar vocês entrarem aqui de novo. Deixa eu colocar aqui. Ó, voltou. A live caiu. Mas agora acho que tá funcionando bem, né? Deixa eu mandar aqui pra quem já estava. Porque tinha caído a live. Vamos falar de relacionamento e cartas, né? Como que a gente pode trabalhar nossos relacionamentos através das cartas terapêuticas, que é um assunto bem legal da gente olhar para isso, né? Porque relacionamento, gente, relacionamento é onde mexe, né? Com todo mundo. Todo mundo tem em algum momento da vida que precisa trabalhar isso. Então hoje a live vai ser uma live bem especial sobre esse assunto, que eu espero que toque vocês e que já prepare vocês para o nosso preparatório aí, né, para o curso gratuito, que vai ser no dia 9 a dia 12. Então, gosto muito de ver a carinha de vocês, pessoas novas entrando, né? Ó, Silene aqui é aluna antiga, mas vocês que estão aqui são alunas novas. Então, coloque aqui para mim de onde você é e qual cidade, né, que você fala, qual cidade que você tá agora. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou Thaís, para quem não me conhece. Sou terapeuta e sou instrutora de técnicas holísticas, né, técnicas de autoconhecimento, e canalizadora da técnica das cartas terapêuticas, que é a base aqui desse perfil, né, e eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês isso que eu sei, que são 7 anos aí de prática já, de autoconhecimento e de práticas terapêuticas, né, para poder trazer para vocês aí tudo que eu sei, para poder transformar, né, a nossa vida no nosso processo de autoconhecimento, tá? Então, tô muito feliz que vocês estão entrando, que vocês estão colocando aqui a energiazinha de vocês. Quem chegou agora, coloca aqui embaixo de onde vocês falam, tá? Para eu poder saber. Gosto muito de saber de onde vocês estão agora, de onde vocês estão me ouvindo, né? Gente, tem aluna na Irlanda, tem aluna em todos os estados praticamente. Então é muito legal poder saber de onde vocês estão vindo. Ó, São Paulo, tem muita aluna de São Paulo também, né? Tem, acho que até a Lu que tá aqui também é de São Paulo, né, Lu? Não sei se ela tá aqui na live, já que eu vi que o rostinho dela apareceu. Recife, que legal, gente. Muito bom ver e conhecer vocês, né? Que o nosso curso vai ser no dia 9, mas é bom a gente se conhecer antes. Eu gosto muito disso. Ó, a Lu é aluna, botou aqui. Quem é aluna nova, coloca aqui nova, pra eu saber. Ó, a Cris é aluna e é de São Paulo também. Né, Cris? Saudades. Rio de Janeiro, também sou do Rio, Jaque. Muito legal, gente, conhecer vocês, ver o rostinho de vocês. Pra gente começar a nossa aula maravilhosa sobre relacionamentos, né? Ó, aluna nova. Sejam todas bem-vindas. São Paulo, Minas Gerais. Muito bom poder ver essa ferramenta se espalhando aí, né, pelo mundo, né, gente? É muito bom a gente poder compartilhar uma coisa que aquece aí nosso coração. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre cartas terapêuticas e relacionamentos, né? Como que as cartas podem realmente ajudar nos processos de relacionamento. E antes da gente começar, eu queria saber aqui quem aí já procurou, talvez, um trabalho energético de autoconhecimento dentro da área de relacionamentos. Quem aí tá precisando olhar para isso, coloca aqui embaixo para eu saber. Se vocês já fizeram algum processo terapêutico em relação a relacionamentos, ou se vocês já fizeram alguma sessão mesmo de cartas tradicional, com base nos relacionamentos, para saber sobre os seus relacionamentos. Coloca aqui para eu saber. Ou se você nunca fez, mas tem curiosidade, né, de saber como que funciona. É muito legal eu saber, né, onde que vocês estão no processo de autoconhecimento de vocês
e no momento de vida de vocês, pra gente poder aprofundar mais esses ensinamentos hoje, tá? E coloca aqui também pra mim, quem aí já pratica leitura de cartas? Quem aí já começou a fazer esse movimento com as cartas, com as leituras de cartas? Quem aí já tá aqui para aprender do zero comigo no curso gratuito? Também quero saber isso, tá? Porque é bem legal a gente poder se situar, né? Saber um pouco mais sobre vocês. Eu gosto muito, sou muito curiosa, gente. Eu adoro conversar, adoro papear. Vocês vão ver aqui na live, eu vou falar muito sobre isso. Vou perguntar muitas coisas também de vocês pra gente poder trocar aqui, tá? Poder criar mesmo esse ambiente de troca, de relacionamento mesmo, pra gente poder aprofundar suas questões e eu conseguir ser uma contribuição aí na vida de vocês e no processo de vocês, tá? Então, antes da gente começar, eu vou dar algumas orientações para vocês. Se vocês nunca fizeram, né, nunca tiveram experiência ainda com as cartas, tá? Como aqui é um preparatório também para o nosso curso gratuito, é muito interessante que vocês saibam qual o baralho que a gente vai utilizar durante o nosso curso gratuito e também qual o baralho que eu utilizo aqui nas aulas, tá? O baralho que eu utilizo nas aulas é o baralho cigano. E aí, qualquer baralho cigano que você tenha vai servir, ou que você vá comprar vai servir, tá? Ele precisa ter 36 cartas e é o Lenormand, normal, tá bom? Então, se você não tem ainda para o nosso curso gratuito, o ideal é que você encomende o seu baralho para que você tenha aí para fazer as práticas do nosso curso, tá? Então, se você ainda não tem, tem um post aqui que eu vou compartilhar lá nos stories hoje, falando sobre as lojas que você pode comprar e encontrar o baralho. Você pode encontrar o baralho na Amazon, você pode encontrar o baralho em outras lojas, até no lugar que você mora, tem casas espirituais, né, perto do lugar que você mora, ali tem provavelmente baralho cigano tradicional, que eu não tô com o meu aqui, né, que é o mais simplesinho. Ele é em torno de R$ 15, assim, se você não quiser investir muito dinheiro nisso agora, não tem problema, você pode comprar um baralho mais baratinho, e depois você vai para os baralhos que são um pouco mais caros, né? Que dependem um pouco mais, assim, do seu orçamento para que você comece a investir em baralhos até mais bonitos, né? De ilustração e tudo mais. Então, tem aí muita informação, mas você pode começar com um baralho bem básico, não tem problema. Um baralho de R$ 15, aí você consegue fazer as práticas que tem aqui já, né? Porque tem, gente, aqui o que mais tem aqui é aula. Então, se você entrar no link aqui do meu perfil, e se você clicar em vídeos, você vai ver que tem algumas aulas já gravadas sobre cartas terapêuticas, que você pode dar uma olhada lá. Tem aula que já tem algumas práticas, alguns exercícios, tem aulas que são mais teoria. Então, ali você já pode também conhecer um pouco mais sobre esse mundo das cartas. E se você já tiver seu baralhinho, dá pra você testar, tá bom? Então, vamos começar na nossa aula de hoje, falando sobre relacionamentos. E eu queria, antes de a gente começar, falar que é normal, né, gente? Quem nunca sofreu por amor, quem nunca teve um relacionamento, que passou por desafios, né? E que às vezes não soube o que fazer. Isso é muito comum. E é muito comum quando a gente passa por algum conflito no relacionamento amoroso. Aqui a gente vai focar mais sobre relacionamento amoroso, tá? Mas isso se estende até para outros também relacionamentos, não tem problema. Mas vocês vão entender por que eu tô querendo focar em relacionamento amoroso e por que a aula vai ser só sobre isso, tá? Mas é muito comum que quando a gente tá com algum desafio no relacionamento amoroso, especificamente, a gente queira estancar aquela ferida, sabe? É como se a ferida tivesse aberta, aconteceu algum desafio naquele relacionamento, a ferida tá ali aberta, tá doendo, e a gente olha para aquilo e fala assim, eu quero fechar assim, ó. Quero dar um estalo aqui e eu quero fechar essa ferida. E essa é a nossa mente racional querendo resolver um problema, né? Querendo resolver aquele desafio que a gente tá passando. Faz sentido para vocês? Se vocês já viveram um relacionamento amoroso, é muito provável que vocês já tenham estado nessa fase, né, do que a gente vê que tem um problema na relação e a gente quer estancar o problema assim, né, de uma hora para outra, como se fosse simples assim, a gente pegar e estalar os dedos e aí o problema tá resolvido, ou a gente estalar os dedos, a pessoa volta a ter o mesmo comportamento que ela tinha antes, ou a gente estalar o dedo e aí
aquilo tudo que aconteceu no relacionamento, né? Às vezes aquela confusão que tá, às vezes aquela traição que aconteceu, que aquilo se dissipe assim. E a grande verdade é que a gente precisa entender que relacionamento é uma das maiores feridas do ser humano, tá? Trabalhar relacionamento é uma das maiores feridas do ser humano. E tá tudo bem ser isso, porque a gente veio no mundo para se relacionar com o outro também, né? E a gente vai ter desafio nos relacionamentos. É normal que a gente tenha ao longo da vida alguns desafios e conflitos nos relacionamentos, mas também é importante a gente entender o que está por trás desses conflitos. E eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes aquele conflito que você está vivendo hoje no seu relacionamento, ele não é um conflito recente, ele é um conflito antigo. E como que eu sei que é um conflito antigo? Porque em muitas histórias de muitas clientes, muitas histórias que eu já vivi, já presenciei, né, ao longo da minha jornada aí de práticas, tanto de cartas quanto de outras técnicas energéticas, o que eu mais venho percebendo é que, às vezes, o que você está criando de dor hoje, aquela sua ferida que abriu por causa de alguma situação no seu relacionamento hoje, ela é uma ferida mais antiga do que você pensa, né? E assim, 80% das vezes é isso que acontece, né? A ferida ali tá aberta há muito tempo. Às vezes nem foi aberta por você. E a gente quer resolver isso assim. Faz sentido para vocês? Vocês já viveram alguma história assim, tá? Eu digo por mim, uma das áreas que eu mais trabalho, né, dentro das cartas terapêuticas comigo e com as minhas clientes é relacionamento. Então, isso aí, ó, gente, essas histórias se repetem demais e às vezes se repetem tanto que eu começo a me perguntar se são histórias de nível histórico, ou seja, se é nível já tá, a crença já tá tão enraizada de alguns perfis de comportamento dentro de relacionamentos que eu às vezes me questiono se isso já não está no nível cultural, né? Se isso já não está no nível de crença cultural que a gente carrega aqui no Brasil ou em outros lugares, mas que a gente precisa olhar para isso. Se a gente quiser criar um relacionamento diferente, a gente precisa ter coragem e bravura para sair de situações que às vezes estão desafiadoras, né? Ou mudar nossos comportamentos para que a gente tenha relações melhores, tá? Então, o primeiro passo é a gente às vezes não querer tirar a ferida, e sim olhar para a ferida. Porque, gente, isso não só em relacionamento, em qualquer coisa na vida, tudo que dói a gente quer evitar. Faz sentido para vocês? Tudo que dói, que machuca, às vezes eu não quero olhar para aquilo. Eu quero simplesmente que aquilo passe, né? Que aquela dor vá embora. E não é bem assim que acontece na vida. Quanto mais a gente ignora, às vezes, as nossas dores, mais as dores vão crescendo. Até que um dia a gente fala assim, tá insuportável. E aí você vai precisar olhar para isso. Então não espere você sentir essa dor latente para querer olhar para isso. Você já pode olhar para isso agora. E as ferramentas das cartas, né? Elas proporcionam que a gente olhe com muito mais amorosidade para a nossa vida, para as nossas relações. E eu vou ensinar isso para vocês hoje, tá? No final da aula a gente vai ter um exercício prático, uma tiragem prática para que vocês possam começar a trazer mesmo essa energia de prática para a vida de vocês no dia a dia e que vocês vão sentir os resultados reverberando ao longo do tempo. Por isso que eu falo que toda a nossa jornada aqui, todas as aulas, sempre tem alguma coisa prática para que você possa já começar a aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então, até aí, tudo certo? Quando a gente está com essas feridas abertas, né, aquelas feridas estão doendo, é comum que a gente queira que aquilo passe. E por a gente achar, né, que aquilo vai passar assim, a gente também busca soluções. Soluções que tragam essa sensação de que vai passar rápido, que tudo vai ser solucionado. E é muito comum a gente buscar essas soluções, às vezes, né? Eu vejo mulheres buscando essas soluções nas cartas, né? Então, o post que eu fiz esses dias falando sobre eu não trago o seu amor em 7 dias de volta, fala exatamente sobre isso. É quando a gente está tão ferida ali que a gente quer a qualquer custo agarrar aquela pessoa que às vezes está fazendo mal, às vezes não tá um relacionamento saudável, às vezes não era aquilo que você queria para sua vida, mas é como se fosse a última bolacha do pacote, aquela pessoa ali
tá ali na sua vida, ela já te fez muito mal, já te sacaneou, você já nem sabe mais se gosta da pessoa, mas por você já estar acostumada com aquela energia, com aquela pessoa, e por você já estar tão fora de si, né, do seu coração, daquilo que é importante para você, você a qualquer custo quer agarrar, quer se apegar àquela história, que já às vezes já até passou, até é antiga, mas você quer a qualquer custo fazer esse movimento, né? E das ilusões que a gente tem, e eu vou trazer primeiro as ilusões, depois como pode ser contribuição, porque é legal a gente falar também das ilusões, e a gente achar que uma tiragem de cartas, ela vai responder 1000% tudo. E a grande verdade é que a gente precisa olhar para alguns pontos quando a gente vai buscar ajuda nas cartas, que elas podem sim ser contribuição, mas a forma que a maior parte das pessoas utiliza, ela só reforça aquela falta que existe dentro da gente, tá? Então, por isso que eu vim aqui falar um pouco sobre isso. Então, algumas perguntas que às vezes as pessoas chegam dentro da sessão são perguntas que não vão estar trazendo algum benefício para ela, vão estar, por outro lado, elas vão estar o quê? Reforçando a falta que já existe dentro delas. Aquela ferida já está aberta. Aí a pessoa chega na sessão querendo, por exemplo, saber se o marido está traindo ou não. O que ela quer ali? A verdade, ela quer saber a verdade, mas o que pode acontecer quando o cartomante ou a pessoa que já está ali fazendo a leitura vê se aquela situação é ou não real? Pode trazer ainda mais dor e sofrimento, mais ainda aquela sensação de falta, se não for bem feito, se não for bem falado, bem explicado para a pessoa. Faz sentido isso para vocês? Então, gente, já teve momentos dentro de uma sessão de relacionamento que eu informei a pessoa que aquela relação talvez não tivesse fluindo, né, naquela confiança, na leveza, e que poderia sim existir ali algum processo de traição, mas é muito importante você ter conhecimento daquilo que você está falando e você saber falar isso para a pessoa que está próxima ali, querendo essa informação, né? Então, por isso que eu falo que hoje eu não abro mais leituras de cartas com esse tipo de questão, porque por trás dessa pergunta, se meu marido está me traindo ou não, existe uma mulher ferida, uma mulher que já sentiu a traição. Porque a grande verdade é que se ela já chega com essa dúvida, é que para ela já está sendo traída. Em algum nível ela já está sendo traída. Pode não ter sido por essa pessoa. Pode ter sido, né, a desconfiança que ela vem ali, ó, carregando de várias histórias de amor antigas dela. Faz sentido para vocês? Né? Então, quando alguém chega e pergunta se meu marido tá traindo, meu namorado tá traindo, é muito mais do que isso. Na verdade, o que ela tá precisando? Ela não tá precisando dessa informação. Ela tá precisando se fortalecer, se valorizar, para que ela possa ter um olhar muito mais claro quando a verdade aparecer, do que ela vai fazer com essa informação. Faz sentido para vocês isso? Tá fazendo sentido aí? Tá batendo com o que eu tô falando para vocês? Então, gente, é muito mais do que saber se uma pessoa tá traindo ou não. Uma leitura de cartas, tá? Ficou claro isso aqui? É saber por que a pessoa quer saber isso. O que levou ela a perguntar isso? É o grau de desconfiança da pessoa que ela tá? Ou é a história de vida dela que não permite que ela confie em ninguém? E que ela tá trazendo essa desconfiança para a relação? Ou é realmente a história com aquela pessoa que já era para ter finalizado e a pessoa não tem força para sair? O que é o oculto que tá por trás daquela pergunta, se o meu relacionamento, se essa pessoa tá me traindo ou não? Sabe? Então, quando a gente trabalha com as cartas terapêuticas, a gente vai buscar entender o que está por trás das perguntas e das inseguranças dos nossos clientes, ou até nossa mesmo, né? Isso faz a diferença, isso que faz a gente crescer como pessoa, né, nos nossos processos, para que a gente não repita essa história em outras relações, se aquela terminar, né, em outras relações, ou naquela mesmo, naquela relação mesmo. Padrão de desconfiança nas relações, ele pode acabar com relações muito proveitosas. Faz sentido para vocês?
Então, quando alguém chega na sua mesa, e se você já joga respeito isso, né? Quando alguém chega na mesa perguntando se existe uma traição, primeira coisa que você precisa perguntar antes de tirar qualquer carta e responder essa pergunta para a pessoa é: por quê? Me conta. O que está acontecendo aí dentro do seu coração? O que você está sentindo? Porque em algum nível essa pessoa já está se sentindo traída. Essa traição às vezes não foi nem daquele relacionamento. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Ficou claro aí, por enquanto? Se ficou, bota um coraçãozinho aí para eu saber. Se alguém tiver alguma dúvida também, algum comentário a se fazer, pode colocar aqui embaixo, que vai ser importante a gente poder trocar sobre isso, tá? Coloca aqui se vocês estão me ouvindo, se tá claro para vocês, primeiro esse ponto. Então, tudo isso é ilusão, tá? Trazendo primeiro as ilusões e depois a gente vai falar da contribuição, tá? Outra coisa muito comum que a gente vê nas tiragens, né? E que quando a pessoa chega muito desesperada, com a ferida muito aberta, é o seguinte: a pessoa às vezes, a relação acabou, tá? A relação já realmente teve um fim, e a pessoa chega querendo que você, como taróloga, cartomante, né, ou terapeuta, faça ela mudar a ponto daquela relação voltar. Então é como se a pessoa transferisse para você a dor dela e que você resolvesse isso para ela, né? Como se ela quisesse resolver assim, ó, né? Que aquela relação voltasse para ela. Essa é outra ilusão que a gente tem quando a gente tá falando de cartas e relacionamento, porque as cartas, elas não têm o poder de fazer ninguém voltar pra gente, né? O que a gente pode fazer dentro das cartas é olhar para aquela situação de uma forma mais clara, coisa que às vezes, sozinha, nos nossos pensamentos, a gente vai ficar naquela dor. Então, uma mulher que está desesperada para que aquele relacionamento volte é uma mulher que precisa de cuidado. É uma mulher que precisa entrar mesmo nos seus estados mais profundos de dor e acessar, né? O que ela perde, o que ela perdeu ali quando aquele relacionamento acabou, que faz ela querer desesperadamente, a qualquer custo, voltar para aquela relação. Faz sentido isso para vocês? Então a gente precisa ter muito cuidado se a gente for trabalhar com essa ferramenta, não trazer esse tipo de promessa para as pessoas que a gente atende, e que a gente também não se iluda quando acontecer algo, né, na sua vida e tudo mais, que você pode chegar a fazer assim e alterar o livre-arbítrio das pessoas, né? Uma das coisas energéticas que a gente não pode fazer, que as leis universais não permitem, é que a gente obrigue alguém a gostar da gente, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode se amar mais. Se aquela pessoa não pôde oferecer isso em troca, a gente pode fazer esse trabalho de se amar mais. E é aí que as cartas entram nesse processo. Não para atrair aquele amor, né? Aquele relacionamento que você queria. Não é para atrair aquela pessoa para você. E sim para que você trabalhe tanto a sua energia a ponto de você realmente cuidar do seu jardim, para que na hora certa um relacionamento saudável chegue para você. Que pode até ser, né, com aquela pessoa. Mas você tá tão desvitalizada ali a ponto de não conseguir, talvez, enxergar o seu valor, né? E que se a gente não enxerga, ninguém vai enxergar. A ponto da gente achar que precisa de um terceiro para cuidar disso, né? A gente tá precisando de ajuda, tá? Então, tô trazendo aqui alguns pontos de ilusão pra gente entrar nas contribuições. Então, já vi muito isso, gente. Já vi muito. Já cheguei com clientes falando assim: ah, eu quero voltar pro meu namoro. Eu falei assim: mas eu não posso fazer isso por você. O que a gente pode fazer é trabalhar a sua autoestima, né? Trabalhar todo o seu processo de autoconhecimento, trabalhar suas histórias de vida sobre seus relacionamentos. Mas eu não posso trazer uma pessoa de volta. Não posso também trabalhar a energia do relacionamento ali com aquela pessoa, né? Se aquela pessoa escolheu não estar mais com você. Faz sentido isso pra vocês, gente? Senão, eu, como taróloga, como cartomante, como terapeuta, tô invadindo o espaço sagrado de outra pessoa que não me permitiu isso. Isso, a gente altera o livre-arbítrio do outro. Alterando o livre-arbítrio do outro, a gente está trabalhando ali questões de kármicas, tanto nossas quanto dos nossos clientes.
né? Então, é muito importante que a gente traga essas informações e explique, às vezes, para as pessoas que estão ali, né, sendo atendidas, para que elas saibam. Oi, Elisa, tudo bem? Para que elas saibam mesmo. Seja bem-vinda. Que elas saibam que talvez aquele ponto ali, elas precisam olhar com carinho, com amor, né? Faz sentido isso para vocês, gente? Então, olhar mesmo para a ferida aberta da pessoa e saber que quem te procura, ou você mesmo na hora que você pega o seu baralho, quando tá com a dor do relacionamento, né? Você tá com essa ferida aberta. Então, o seu lado racional quer cicatrizar aquilo assim, ó. Então, as perguntas, elas não são, às vezes, bem feitas. O que eu mais vejo quando eu entro, né, nas práticas, tem uns sites, uns grupos de troca no Facebook, de baralho cigano, né? Eu tenho a oportunidade de ver, e com muito amor eu falo isso, eu não tô falando de uma forma julgando, né, quem faz, mas sim como uma forma para vocês verem, né? O que eu mais vejo lá nos grupos de troca do baralho são perguntas como: por que que ele me abandonou? Né? Ele vai voltar para mim? E será que é isso mesmo que você, uma mulher que está ferida, que precisa olhar para suas relações, é isso mesmo que você precisa perguntar pro baralho? É isso mesmo que vai te fazer crescer, que vai te fazer talvez atrair uma relação que vai ser contribuição para você? Será que é saber por que que ele foi embora? Ou será que é perguntar sobre você, sobre o seu processo de autoconhecimento? Faz sentido? Tá? Então é um ponto importante para a gente observar aí das ilusões, né, que são criadas quando a gente está falando do processo com as cartas. Se estiver fazendo sentido para vocês, coloquem um coraçãozinho aí para eu saber. Se tiver alguém sofrendo aí, triste, com algum relacionamento que não deu certo, alguma amiga, manda também essa live para elas, que a gente vai entrar agora nas contribuições também, que o baralho pode trazer para você, né, nas relações. Mas tudo que tira, que coloca na mão do outro as respostas, né? Do porquê que ele me largou, porquê que ele me traiu, porquê que ele me largou. Tudo que a gente quer achar resposta que talvez só o outro poderia nos oferecer, na verdade tira o quê? A nossa potência, a nossa essência. A gente perde nosso fluido vital, nossa energia, às vezes com coisas pequenas, sabendo que às vezes tem coisas muito profundas nas nossas raízes que a gente precisa olhar para não repetir aquela mesma história em outros relacionamentos, tá? Então vamos lá. As cartas, elas são muito mais poderosas do que a gente imagina e concebe. E até hoje eu sinto isso nas minhas práticas, né? Então, às vezes a pessoa fica com medo ali de abrir o jogo, o que está acontecendo de verdade, né? E quando a gente faz esse processo com amorosidade, as respostas vêm muito fluidas pra gente. De uma forma que a gente entenda, de uma forma que a gente possa crescer de verdade, né? Então, agora a gente vai entrar na parte da potência das cartas. O que elas realmente podem fazer por você dentro dos seus relacionamentos e como que você pode usar isso no dia a dia para você. E no final da aula eu vou deixar também aqui, lembrando que eu vou deixar para vocês uma prática para a gente poder fazer. Inclusive, se você não tá no canal do Telegram, tá? Não é o do grupo do curso gratuito, é no canal do Telegram. Geralmente eu deixo umas checklists depois da aula lá. E que eu vou disponibilizar também amanhã a checklist dessa aula com a tiragem dessa aula. Para vocês colocarem, né, a energia e praticarem também no processo de vocês, tá? Então, como que as cartas, nesse caso, podem ser contribuição para os seus relacionamentos? Uma forma bem simples aqui, bem resumida, eu vou trazer alguns pontos que as cartas podem ser contribuição e que eu faço no dia a dia, até no meu relacionamento, quando eu sinto que tá tudo fluindo bem, né? Porque é algo que vai me trazer ali mais benefício naquela relação, que vai trazer mais vitalidade na relação, que vai às vezes tirar um conflito mínimo que está existindo ali, né? Ou conflito grande que está existindo. Eu vou poder olhar para aquilo com mais leveza, com mais clareza. Eu vou ver o que me cabe de trabalhar dentro das cartas, tá? Ela vai eu acho que vai até mais 8 a live, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que a carta pode contribuir para vocês é para trabalhar a autoestima.
Então, como eu disse pra vocês, a pessoa que chega, às vezes, desvitalizada no relacionamento, ela não sabe, mas o que ela precisa fazer mais urgente é trabalhar a autoestima dela, né? Porque a mulher, ela chega num ponto, às vezes, dentro de uma relação, que ela se descuida tanto que ela já não se reconhece mais ali. Então, a única coisa que ela se apega é no outro, né? No que o outro é. E ela traz essa representação do outro, né? Como se fosse a única fonte de amor que existe para ela. E o que ela precisa fazer para começar a trazer um relacionamento, ou um relacionamento mais saudável, ou conseguir desvencilhar dessa pessoa, né? Se esse relacionamento tá acabando. Ela precisa começar a retomar essa fonte de amor para ela. E aí, quando ela começa a fazer esse movimento de retomar essa fonte de amor para ela, essa fonte de autonutrição, aí sim ela vai se sentir mais nutrida, mais amada, a ponto de olhar para a situação que ela tá, porque às vezes ela tá num relacionamento muito ruim mesmo, e as cartas podem mostrar isso, e falar assim: eu não quero mais essa situação para mim. Né? Eu tô bem, eu tô me nutrindo a ponto de perceber que essa relação não é a contribuição para mim. Porque senão ela vai ficar naquele processo ali, ó, o tempo todo, o quê? Olhando pro outro como se ele fosse a âncora salva-vidas, né? O bote salva-vidas dela. Faz sentido para vocês isso? Então, trabalhar a nossa autoestima, eu gosto muito de usar as cartas para trabalhar na minha autoestima, porque a minha autoestima, ela reflete no meu relacionamento. A gente tá falando de relacionamento, né? Mas a nossa autoestima, ela reflete no nosso relacionamento. Se a gente tá se sentindo mal, se a gente não tá se sentindo bem na nossa vida, se a gente não tá gostando da gente mesma, a gente não consegue nutrir o nosso potinho pessoal para transbordar para o outro. A gente sempre acha que é insuficiente. E realmente pode ser que seja, porque tá sendo insuficiente até para você se amar. Faz sentido? Aí? Então, o nosso potinho de auto-amor vazio, a gente tem aquela impressão de que, cara, eu acho que não tá compatível aqui, né, nesse relacionamento que eu tô, e aí as inseguranças aparecem. Por quê? Porque nem você tá fazendo esse processo, esse movimento de autonutrição, né? Então, a gente pode usar as cartas para melhorar a nossa autoestima, fazer uma tiragem para isso, né? De olhar o que eu preciso fazer, talvez, para olhar as minhas virtudes dentro dessa relação, o que eu posso trazer para mim mesma, de que eu posso me nutrir mais. A gente pode fazer tiragens assim, que aumentam mesmo a nossa percepção sobre a nossa energia, aquilo que a gente precisa trabalhar, a ponto da gente se sentir nutrida. E perceber que o outro, na verdade, é um espelho nosso. Né? E a gente vai atrair para uma relação a mesma energia que a gente tem também. Então, se falta em mim, e se eu fico buscando ali no outro, que ele me preencha, nunca vai ser preenchido. Porque tem um ponto do amor que é só a gente pode fazer pra gente mesmo. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Tá? Então, o primeiro ponto é que a gente pode trabalhar muito com a autoestima para pessoa que tá passando por algum desafio no relacionamento ou quer melhorar mesmo a relação. Às vezes não tá tudo bem na relação, mas ela não tá se sentindo bem com ela mesma e que isso já tá afetando a relação, né? Então a gente pode fazer processos de autoconhecimento com as cartas que traga para ela a sensação de merecimento, né? Que traga a sensação de que é possível sim ela tá ali no relacionamento e se cuidar ainda, né? Aí fazer os ajustes principais ali para fluir melhor aquela relação, né? E fluir melhor na vida de vocês. Às vezes, dentro de uma relação, as coisas começam a desandar quando a gente perde o nosso papel na relação. A gente se coloca em algum outro papel, né? Como mãe, como mãe dos filhos, né? Só, e aí esquece daquela relação. Ou como mãe do parceiro também, né? Ou que o parceiro vire o pai, né, da esposa ou do relacionamento. Então, quando a gente se perde nos nossos papéis, ali a gente pode estar trazendo desafios nos relacionamentos. Então, fazer esse processo de retomar a nossa autoestima, automaticamente, o que acontece? A gente volta para o sistema original, que é importante para ter um relacionamento saudável também, né? E dá forças para quem precisa sair de uma relação que não tá boa.
De falar assim, não, eu me amo a ponto de falar que isso aqui não tá bom pra mim. Eu preciso meter o pé. Faz sentido? Tá batendo aí pra vocês? Tá fazendo sentido? Tá? Outro ponto que a gente pode trabalhar nas relações, e eu vejo que talvez esse ponto seja um ponto assim muito importante dentro dos relacionamentos, dentro das histórias de relacionamentos, e que muitas pessoas negligenciam isso. E a grande verdade é que tem gente repetindo a história de pai e mãe nas relações. Isso é muito comum, muito comum. Assim, vocês não têm ideia, tá? Vocês não têm ideia de quanto que a gente vê, que eu já vi de mulheres repetindo, vendo o relacionamento ruir, ou vendo aquela história da família se repetir, dos relacionamentos com elas mesmas, né? Com o marido ou a mulher, vendo aquela história se repetir. Então, o que a carta faz? Quando a gente faz uma tiragem de cartas focada em entender o problema da pessoa, a gente consegue perceber a origem daquilo, de onde que tá vindo. Né? Onde está vindo, talvez, aquela desconfiança na traição? Vem porque talvez a pessoa nunca tenha tido uma história dentro da família dela de que ela pudesse confiar no pai. Então, se ela nunca confiou no pai, que era a força maior, né, que daria esse ponto de proteção, essa estabilidade, ela passa ali a transferir essa desconfiança talvez para o marido, né? E viu a mãe sofrer, acaba pegando a história da mãe e tomando para si, honrando a mãe, repetindo a história da mãe, do pai. E nas cartas, quando a gente faz em processo terapêutico, a gente consegue ver claramente quando isso está acontecendo, porque aparece. Então, vocês percebem que, às vezes, ter essas respostas é muito mais rico do que saber se a pessoa está traindo ou não, né? Se a desconfiança realmente é real. Por quê? Porque a desconfiança já é real. Já é real, entendeu? O ponto é por quê? Quando que isso começou na sua vida? Não é de hoje. É muito provável que os seus problemas de relacionamento não sejam desse relacionamento. Sejam de relacionamentos passados, vidas passadas, né? De outras múltiplas existências ou da vida da sua família. E nas cartas a gente consegue ver, tá? Ó, a Cris botou como a mãe da mãe, no sentido de ser cuidadora. Ó, a Cris botou ou como mãe da mãe, no sentido de ser cuidadora. Isso. Cris, é outro ponto importante, né? Quando a gente fala dos papéis no relacionamento, é que às vezes a mulher, ela tá em tantos outros papéis e que ela começa a despriorizar esse relacionamento, sabe? É como se ela descesse esse grau de importância na relação e começasse a priorizar outras coisas na frente, como os filhos, como a família anterior, né? A mãe, o pai, porque entrou mesmo com o papel de cuidadora ali. E, gente, vamos ser sinceros, é desafiador pra caramba quem tá passando por um desafio desse, de ser cuidadora, de conseguir manter os outros papéis. É desafiador, né? Mas a gente precisa, às vezes, olhar pra isso de verdade e assumir que a gente também deixou de mão, às vezes, aquele relacionamento. A gente precisa olhar pra ele, né? Tá? Ó, Elizabeth botou. E como fazer uma boa tiragem para você mesma sem deixar suas emoções influenciarem? Isso é muito importante. Eu nem sei se eu tirei a aula daqui do perfil. Eu fiz uma aula semana passada que falava sobre isso. Sobre as emoções, né? Como que a gente pode fazer para liberar. Mas eu vou só dar uma dica aqui rapidinho, pontuando essa pergunta que é bem legal. Quando a gente está fazendo uma tiragem pra gente mesmo sobre relacionamento, o importante é que a gente separe um pouco quem tá ferido na nossa cabeça, tá, gente? Porque essa separação mesmo, ela não existe, mas mentalmente a gente precisa separar a pessoa que tá ferida da pessoa que tá tirando as cartas, né? Então eu gosto de imaginar que eu tô tirando pra minha melhor amiga uma carta. Quando eu tô assim, né, trabalhando uma coisa que tá muito ferida em mim, eu meio que separo na minha cabeça. Tô tirando pra minha melhor amiga a carta. Como que o meu melhor cliente, minha melhor amiga ali que tá precisando de mim,
qual é o problema dela? Aí eu vou, analiso aquele problema, faço as perguntas, né? Depois que eu coloco a minha energia ali, que eu raciocino um pouco sobre aquele problema, eu como terapeuta, que estou atendendo outra pessoa, imagino que eu estou atendendo outra pessoa, tá? E aí eu coloco assim, como que seria melhor? Qual tiragem seria uma contribuição para essa pessoa agora? Agora que eu entendo essa parte oculta, né? Do que realmente está por trás daquela pergunta que ela quer saber. Se é uma insegurança, se é realmente só uma constatação mesmo que ela precisa saber, o que realmente ela tá por trás ali, entendeu? Daquela pergunta. Se é para ela tomar uma decisão, aí eu vou e escolho a tiragem que eu quero fazer. Mas antes eu faço isso, eu me coloco como terapeuta e eu transfiro, né, nessa imagem de uma cliente minha ou de uma melhor amiga, aquela pessoa ferida para eu conseguir separar ali na hora da leitura melhor, tá? Isso funciona para mim. Teste e depois me conta, tá? Se vai funcionar para você também, que eu acho que talvez funcione bem também. E aí a gente deixa as emoções um pouco mais de lado, né? Consegue enxergar o que está acontecendo de uma forma mais clara. Tá? Então, trabalhar os padrões familiares é muito importante. E nas cartas, isso aparece demais. Por exemplo, atendi uma pessoa essa semana que ela estava com uma dúvida muito profunda na vida dela, que era a seguinte: se ela dava uma oportunidade para um ex-relacionamento ou se ela continuava a vida, criando uma vida fora, né, desse relacionamento com outra pessoa. Porque dentro desse relacionamento houve uma traição, tá? Então esse foi o cenário que a gente trouxe na sessão. Não vou botar nomes, enfim. Tô trazendo só um panorama aqui da história para vocês entenderem por que eu tô falando isso. E aí, quando a gente foi tirar a leitura de cartas, foi fazer a leitura de cartas, né, do passado, presente e futuro, eu só fiz no momento ali porque eu já sabia que tinha alguma coisa para trabalhar, né? Tá? Então eu olhei e falei assim, dentro do cenário hoje que eu vejo, né, esse relacionamento não vai para frente. Foi o que eu vi. Claramente no passado, presente e futuro, uma tiragem de passado, presente e futuro, eu vi isso. Eu, Thaís, olhando aquilo, já sabia por que não ia para frente. Porque não é isso que vai fazer transformar a vida da pessoa. Então, o que eu fiz? Eu fui investigar. E aí, o que tinha por trás disso, de não ia dar certo? Porque para ela, lá na crença dela, não ia mesmo dar certo. Não daria certo, sabe por quê? Porque desde pequena, ela viu essa situação acontecer na casa dela com a mãe. E viu o quanto que a mãe sofreu com isso. Então, em algum nível, ela co-criou esse relacionamento e também igualzinho ao que aconteceu na infância dela, né? E ela, vários momentos ela falou, não quero isso de volta para minha vida, né? Eu não quero repetir essa história. E ela repetiu vários momentos o seguinte: desde que eu sou pequena, eu escuto de que não é homens não são confiáveis. Então você acha que ela, dentro daquela relação ali, com aquelas crenças, ela conseguiria ir para frente, mesmo que tenha realmente acontecido uma mudança na energia da pessoa, né? Mesmo que ela quisesse se entregar para aquele relacionamento, a energia dela tá muito presa nisso, nessa dor. Então, o meu trabalho nesse ponto foi olhar para essa ferida lá da infância dela, e a gente foi trabalhando as feridas da infância dela, para ela entender que talvez em um novo relacionamento ela também não confiaria em um outro homem. Porque ela já tinha trabalhado, né? As dores dela estavam muito fortes em relação a isso. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, provavelmente ela co-criaria outra situação em que, por mais que a pessoa fosse íntegra, fosse uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente quisesse ali estar com ela, ela não confiaria nessa pessoa também. Né? Então, quando a gente trabalha com as cartas, a gente vai lá na dor. E o mais legal dessa sessão de relacionamentos, que depois que a gente fez as limpezas energéticas e de crenças e de todo esse trabalho mesmo terapêutico, ela olhou pra mim e falou assim, obrigada. Eu vi que eu tava fazendo com a minha filha exatamente o que minha mãe fez comigo. E aí, gente, não tem preço ouvir isso. Por quê? Porque a gente encerra um padrão quando a gente vê que a gente está, talvez,
criando para a vida das gerações futuras aquele mesmo desafio, por a gente estar repetindo aquelas palavras que às vezes a nossa mãe repetiu, né? E falar assim, ó, a partir de agora, se encerra esse ciclo. Eu quero sim ter discernimento para olhar para uma pessoa, né? E ter essa noção do se eu posso confiar nesse relacionamento, porque as pessoas mostram isso ao longo das atitudes, das palavras, de como que elas tratam os familiares, elas mostram o tempo todo se são ou não confiáveis, né? E a gente precisa ver, alinhar mesmo os valores das pessoas que a gente se relaciona. E se a gente tá vazia, a gente se relaciona com qualquer pessoa. E qualquer pessoa faz qualquer coisa. Te entrega qualquer coisa. E você merece qualquer coisa? Não, né? Então, gente, esses ajustes na sessão de cartas terapêuticas, ele dá para a pessoa uma nova perspectiva mesmo de vida. Essa mulher, ela não teria desafio de se relacionar com qualquer pessoa, não só com aquele homem, né? E a escolha dela seria, me relaciono com um homem antigo, que eu já tenho, né, esse pé atrás, ou me relaciono com um homem novo que eu também não confio em homem nenhum. Então o problema não era com os homens só, era com a confiança dela, que a traição já estava nela, lá atrás. E um bom terapeuta que trabalha com cartas, ele vai saber chegar lá com o cliente dele, né? Então eu espero que até agora as coisas que eu tenha falado para vocês tenham aberto o olhar para vocês perceberem que o relacionamento de vocês é o que é hoje nessa relação, mas todas as experiências que você teve lá atrás. E se você não honra essas experiências lá atrás, se você não olha para elas e não tenta entender, né, aquilo que está se repetindo, a tendência é que isso também ele retorne em algum momento para que você olhe, né? E que você integre aquela história, os aprendizados daquela história. Então a gente consegue trabalhar isso para poder realmente entender ali aquela relação, tá? Outra coisa muito importante de se falar é que as cartas terapêuticas podem sim ajudar, contribuir também com tomadas de decisão em relacionamentos. Por exemplo, se a pessoa ela tá ali naquela relação e tudo mais, e ela precisa saber se ela toma uma decisão ou não toma toma a decisão A ou a decisão B. Ou, por exemplo, eu caso ou eu espero mais um pouco. Dá um exemplo assim, tá? Dá pra gente usar as cartas nesse processo, sim, tá? E a gente pode trabalhar as questões, os medos que aquela pessoa tem ali pra olhar para aquele casamento, pra tomar aquela decisão, pra fortalecer que ela depois, por si só, tome a decisão. Mas a gente pode sim olhar a energia que é da decisão de casar ou de esperar mais um pouco, né? Ou de ter ali uma separação. Qual a energia dela se ela se separa? Qual a energia dela se ela continua nesse relacionamento? E o que ela precisa trabalhar nesses dois cenários? Porque às vezes a pessoa precisa de clareza mesmo, né? Então ela quer fazer um movimento novo, mas ela não sabe como. E aí o que a gente faz? A gente abre as cartas e vê, ó. Se você for por esse caminho, a tendência da energia é essa. Se você for por esse outro, a tendência é essa. E se eu vejo algum caminho ali que tá truncado, é muito provável que aquela pessoa precise trabalhar questões naquele caminho truncado, né? E a gente faz toda uma limpeza para que no final da sessão ela escolha o que for melhor para ela. Não o que eu acho que é melhor, né? O que ela acha que é melhor. Tá? Faz sentido aí para vocês? Então a gente também faz esse trabalho na leitura de cartas terapêuticas e as cartas podem ser uma contribuição sim para você que quer aí tomar uma decisão no seu relacionamento, né? Ou inicio essa relação ou fico solteira, ou realmente fico solteira. Nas cartas a gente consegue ver a energia que tá ali, né? O que tá fluindo melhor. E a gente também vê por que não tá fluindo bem, né? Ó, Cris botou no meu caso, eu compro uma bicicleta. Estou brincando, mas tudo que você falou faz total sentido. Isso aí, Cris, isso aí. A gente fica, às vezes, em dúvidas, né? As pessoas têm dúvidas. E quando elas procuram as cartas, elas procuram para esclarecer essas dúvidas também. A gente pode fazer esse tipo de tiragem de cartas, sim, tá? Ó,
eu quero evitar que os padrões de família se repitam pra mim também. Gente, eu tenho tanta coisa pra compartilhar com vocês, porque o que eu mais trabalho em mim, juro por Deus, assim, é relacionamento, né? Também trabalho muito abundância, prosperidade. São os temas que eu mais gosto de trabalhar em mim. E que eu sinto, né, as transformações muito latentes, assim, no meu ser. Inclusive, tem até um programa que eu criei para isso, que se chama Programa Compromisso, que fala sobre limpezas, né? Como que a gente pode fazer limpezas aí no nosso campo de relacionamentos. Programa que eu fiz com todo carinho, tá até no link da bio, se alguém sentir depois de fazer também. O valor é super acessível, menos que uma sessão. E tem vários exercícios lá para você ouvir, para você praticar, né? São exercícios mais energéticos nesse caso, não tem a ver com cartas terapêuticas, mas tem a ver com processos energéticos e processos de tomada, né, de consciência. Então, tá bem legal lá. Se você quiser, se você sentir vontade, acessa o link da bio e vê. Mas o que eu mais trabalho em mim é relacionamento, gente. De padrões de desconfiança de relacionamentos vindos de ancestralidade, assim, muito antigos, sabe? E eu vejo que não é meu, é da família, sabe? É da família que tá ali. Então, quando eu acesso isso, hoje é muito mais claro pra mim. Antes eu projetava o quê? Tudo no meu relacionamento. E hoje eu vejo quanto que essa desconfiança estava presente ali, enraigada no meu sistema familiar e nas minhas histórias passadas mesmo, né, de outras existências. E nessa vida também, né, com outras experiências, e que estava ali o tempo todo, como se fosse nessa relação, e não é, entende? É algo que vem, ó, de muito tempo. E aí, como que eu sei? Eu pergunto para as cartas, né? Pergunto para as cartas por que essas inseguranças chegam para mim nesses momentos. E aí, olha o que aparece. Aparece o quê? A carta do caixão, que fala sobre passado, coisas lá atrás, né? O caixão fala sobre inconsciente, sobre histórias antigas, histórias passadas. Né? Então eu sei que é coisa antiga, ó. E o que eu mais trabalho, gente, é isso. Trabalho muito isso dentro da minha vida e quanto que já melhorou, assim, dentro do meu processo de relacionamento, quanto que já melhorou isso, né? Hoje eu não projeto esses desafios no meu parceiro mais. Por quê? Porque eu sei que o problema todo, né, quando vem pra mim, tá no meu inconsciente, são questões que eu trago ali que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, uma pergunta de, o que eu tô pensando é coisa da minha cabeça ou é realidade? Isso aí não vai me ajudar, porque já tá dentro de mim. Entende o que eu tô querendo dizer? E é impressionante quando eu trabalho a questão de uma insegurança que eu tenho no meu relacionamento. Eu acabo a sessão, eu olho pro meu parceiro e falo assim, gente, cadê a paranoia que estava dentro de mim que eu projetei nele? Sumiu. Por quê? Porque não era da nossa relação hoje. Era de algo criado lá atrás. Faz sentido pra vocês? Então, se você vive hoje essa sensação de insegurança nos seus relacionamentos, é muito provável que talvez não seja nem da pessoa que você escolheu se relacionar hoje. Talvez seja algo antigo. Então, olha pra isso de verdade. Isso vai mudar a sua vida, a sua forma de se relacionar com as pessoas. Você olhar para seus padrões de relacionamento, da sua família, honrar que talvez aquilo aconteceu, né? E dar a oportunidade de criar um novo padrão. Depois eu posso até disponibilizar um exercício aqui. Querida Nádia, tudo bem? Vou te responder lá no WhatsApp, hein? Vi que você me mandou mensagem. Tá bom? Então, gente, é muito importante isso, a gente pode trabalhar nossas inseguranças. Contei aqui, né, essa história. Eu trabalho muito minhas inseguranças no baralho, com o baralho, né? Porque me ajuda a fluir melhor nas relações. Quando eu termino de fazer, e eu não falo só de relacionamento amoroso, falo de relações até em geral mesmo. Quando eu termino de fazer uma tiragem de cartas, gente, nossa, que alívio que dá no meu coração. E aí eu olho pra pessoa, né, que eu tava com aquele desafio e vejo que talvez o ponto que eu precisava trabalhar era só em mim mesmo, porque as coisas já estão fluindo melhor ali, né? Só da gente olhar, a gente acolher a nossa ferida, a gente consegue trazer essa energia pra gente, tá?
Outro ponto importante, a gente pode usar isso para trabalhar ali a nossa relação. Esse exercício eu vou passar para vocês. Aí eu vou pedir para quem já está no grupo, né, de alunas do curso gratuito, é ali mesmo que vocês têm que ficar, tá? Mas como a gente está fazendo essas lives, que são lives preparatórias, eu vou pedir para que vocês entrem no canal do Telegram, porque lá vocês vão pegar todos os exercícios, checklists de aulas antigas, né? Material todo antigo tá lá no Telegram, então entrem lá, porque lá vocês vão ver o histórico de outros momentos, né? De outras aulas, e que vai ser importante também para vocês começarem a maratonar também outras coisas que, além do curso gratuito, que vai ser maravilhoso, que a gente vai poder aprofundar, sentir na pele as transformações das cartas, mas já tem muito conteúdo lá no grupo para vocês, tá? Então entrem lá no canal do Telegram, que vai ser importante para vocês fazerem esse processo. Então, o aprendizado maior dessa aula, eu acho, que eu queria passar aqui para vocês é que cada uma que tá aqui merece criar uma relação mais saudável com você mesmo. Você merece criar essa relação saudável com você mesma, uma relação com você que você consiga nutrir um amor próprio, né? Que você consiga nutrir a primeira relação que você precisa nutrir, que é você com você mesma, tá? E você também precisa aprender a se sentir merecedora para ter uma relação saudável, né? Então, talvez o trabalho das cartas esteja nisso. E aí, quem tá focado só no externo, não tá pegando esse aprendizado. E aqui, nesse perfil, vocês vão aprender a fazer essa reconexão do autoconhecimento mesmo, né? Que eu quero passar para vocês, porque isso que faz a diferença na nossa vida, né? A gente poder se nutrir a ponto de estar com a pessoa e falar assim, nossa, bacana, eu mereço estar com essa pessoa mesmo, né? Eu tô fazendo esse trabalho para mim interno, mereço estar com essa pessoa, com esse relacionamento, tá? Então, vamos lá. Lembre-se sempre que você pode estar carregando. Olha só, olha a carta que tá aqui. Eu embaralhei, mas nem tinha visto. A carta da aliança aqui, ó. Você pode estar vivendo ali relações que não são suas. Então, sempre que você tiver algum desafio no seu relacionamento, se pergunta: essa relação que eu tô co-criando é minha? É minha história só? Ou é da minha família? Ou é uma história antiga que parece que eu já vivenciei isso em outras existências? Eu tinha, gente, eu fiz um trabalho uma vez, vou contar, né? Eu gosto de contar minhas histórias. Não sei se vocês gostam. Se vocês gostarem, bota coraçãozinho aqui pra eu saber. Porque senão eu posso estar alugando vocês também. O tempo às vezes fica curto, né? Eu fiz uma sessão uma vez que, nossa, que respondeu tanto pra mim. Tanto, tanto. Assim como aquela mulher que eu contei pra vocês, né? Que eu contei aqui pra vocês, que chegou pra mim e agradeceu porque ela não ia mais falar aquilo pra filha dela sobre homens que não eram confiáveis, porque ela viu que era a história dela de relacionamento, né? A história que ela passou na infância e que não precisava ser a história da filha dela, né? Que ela não quer que isso aconteça com a filha dela. Então, só da tomada de consciência dela, as coisas mudaram ali. Eu tive a mesma tomada de consciência quando eu fiz uma sessão uma vez, que, gente, era uma insegurança que eu tinha dentro dos meus relacionamentos muito grande, medo mesmo, assim, sabe? De perder a pessoa. Era medo de perder a pessoa que eu tinha. E aí eu fui fazer um trabalho terapêutico comigo, e o que eu descobri? Que dentro da minha alma, várias vidas que eu passei, eu perdi o meu companheiro, né? Ou minha companheira, dependendo da vida que eu tava. Mas era sempre eu me despedindo da pessoa. A pessoa falecia em algum momento. E esse vínculo era quebrado por uma coisa assim, que não tinha controle, né? Então, a sensação que eu tinha de medo de perder as pessoas que eu amava, não só de relacionamento, mas muito mais forte em relacionamentos, que eu tinha isso. E hoje eu digo que eu não tenho mais isso, porque eu realmente sinto que essa crença saiu, entendeu? Pode ser que tenha outras crenças pra trabalhar, mas essa aí, gente, essa já foi pro espaço há muito tempo. Mas ficou marcado porque foi uma tomada, assim, de consciência muito grande essa sessão pra mim. E
olha o que eu internalizei quando eu perdi meus parceiros em outras vidas. Quando eu perdi, né, esses parceiros em outras vidas, ou parceiras, eu não sei. Mas eu acessei parceiros, né, porque a gente acessa aquilo que a gente ali talvez esteja vibrando na nossa energia, ou pontos específicos da nossa vida. Então eu acessei que eu tinha perdido parceiros em várias vidas, várias, assim. Em quase todas as vidas que eu vivi aqui na Terra, era eu que perdia, né, o meu parceiro, assim. Em algum momento a morte acontecia, Deus levava e não tinha controle sobre isso. Então, aquela sensação de ansiedade, de medo de perder, ela vinha de um lugar que eu não posso controlar, vocês entendem? A gente não pode, a gente não é Deus pra gente controlar quem vai ficar, quem não vai na nossa vida. Mas era uma insegurança tão grande que eu sentia dentro de mim que vinha desse lugar, porque eu não confiava nem em Deus. Então a crença que eu trabalhei foi confiar em Deus, que Deus sabia o que era melhor para mim, para o meu processo, né? E para eu realmente liberar os meus parceiros de me ensinar a confiar em Deus também nessa situação. Então isso para mim, gente, trabalhar essa questão para mim foi essencial para eu conseguir criar um relacionamento saudável hoje. Ainda tem outras questões, né, que a gente precisa sempre trabalhar, mas essa foi assim, uma crença que eu trabalhei com as cartas e com o Theta Healing que mudou a minha vida de verdade, sabe? E são coisas, às vezes, irracionais que a gente passa ali de ciúme, de processo que tá ali desafiador, de inseguranças nossas mesmas, né? Às vezes não é nem com a pessoa, e que a gente pode trabalhar, olhar através das cartas com isso, tá? Então, as dúvidas, ó, a Nádia botou, tenho dúvidas com as perguntas corretas que eu faço nos meus processos, né, nas minhas práticas. E isso eu te garanto que com o tempo vai melhorando. Porque quando a gente começa, a gente fica meio ansioso ali, né, pra começar a praticar. E às vezes a pergunta não sai como planejado. Mas aí, Nádia, faz o seguinte, assiste a aula no ponto que eu falei com alguém aqui que me perguntou, não lembro o nome agora, perdão, que ela me perguntou assim, como que eu faço para fazer perguntas melhores, né? Para ter mais clareza nas perguntas. E eu dei algumas dicas para isso. E a Nádia é aluna. Nádia, também tem uma aula que eu disponibilizei para as alunas das cartas lá na Hotmart que fala sobre isso, tá? Depois eu vou te passar direitinho qual que é. Mas eu vou te mandar direitinho o nome para você assistir. Tá? Bom, meus amores. Cris, não entendi. Ah, tá. Ó, eu sempre conserto os meus para as outras. Um dia eu vou consertar e vai ficar para mim. Consertar o quê que você tá falando? Do parceiro de vida? Vamos entender aqui o que a Cris falou. Para eu poder trazer aí uma informação para ela, mais uma contribuição maior. Bom, gente, vamos lá. Vamos fazer uma prática de tiragem de cartas bem tranquila. Para quem tá começando agora também pode fazer. Então, você vai pegar o seu baralho. A gente não vai falar... Você pode fazer com a relação que você tá hoje. Ou se você não tem uma relação amorosa hoje, você pode fazer com as relações que você já teve, tá? Então, a gente vai pegar e vai começar a embaralhar as nossas cartas. É uma tiragem que a gente vai fazer aqui para entender o seguinte, o histórico das nossas relações, o que a gente aprendeu de positivo com elas. Porque, em algum nível, às vezes, as crenças que a gente está carregando ali das nossas relações, elas tendem muito para as crenças limitantes, né? A gente precisa aprender a entender o que a gente aprende de positivo, né, com aquelas relações. Então, essa tiragem, ela vai permitir que a gente reconheça os aprendizados dentro das relações, até as mais desafiadoras. Então, eu queria que você embaralhasse o seu jogo. Vou botar aqui o passo a passo para que você possa fazer, não agora, se você não quiser fazer agora, tudo bem, pode fazer depois. Embaralhe as suas cartas. E aí, eu sempre peço para fechar os olhos, vai se conectando na energia do seu coração.
E vai imaginando que uma cachoeira de luz envolve todo o seu corpo, todas as células do seu ser, todas as camadas do seu ser, trazendo proteção, um local de acolhimento para você abrir o seu jogo. E que essa luz, essa cachoeira de luz, ela vai envolvendo todo o seu quarto, todo o seu deck de cartas. Que você vai se sentindo amparada, protegida para fazer uma leitura. Sempre faça esse processo antes de começar. Inspira, solta o ar pela boca e vai sentindo que na inspiração você vai também se conectando com essa energia dessa cachoeira de luz e vai soltando o ar e vai liberando aquilo que não faz mais sentido. E agora, coloca a intenção no seu jogo e vai embaralhando. E a gente vai abrir como um leque, tá? Eu vou botar meu caderno que tá aqui pra vocês verem, porque eu tô sem mesinha aqui hoje, tá? Então, ó, como se fosse um leque de cartas, você vai abrindo assim, ó. Deixa elas bem abertinhas para você ver todas as cartas ali. E aí agora você se pergunta, pensa naquele relacionamento que foi desafiador na sua vida, ou no relacionamento que você tá hoje, se tá passando por algum desafio também pode ser, tá? O importante é você entender aqui o que a gente tá fazendo. E aí você vai com o dedo tirar a carta que mais te chama atenção. O que você aprendeu nesse relacionamento? Então, ó, vamos lá. Você vai tirar a carta que mais te chama a atenção ali. E aí, você tirou a carta, você olha, integra ali a carta que mais chamou atenção. Nesse caso, gente, eu fiz um exemplo, tá? Então, saiu até a carta do homem, né? Mas não botei energia aqui, não, tá? Mas foi pra mostrar pra vocês. Ó, você tirou a carta, e aí você pega a carta que você tirou, olha bem pra carta que você tirou. A minha carta foi a carta do homem, né? Ou seja, aprendi com o parceiro como um todo aqui, né? Se eu fosse fazer uma leitura, aprendi muito com essa pessoa aqui, com esse parceiro. Inclusive, olha o que eu aprendi. Se eu tô falando da minha energia, né, de aprendizado, eu posso falar que eu aprendi com ele a trabalhar, ó, minha energia masculina. Aprendi com essa pessoa a trabalhar minha energia masculina e muito mais que isso, né? Às vezes harmonizar minha energia masculina, que é fortíssima a minha energia masculina, e eu realmente preciso fazer esse trabalho de harmonização da minha energia masculina, até no meu relacionamento hoje, tá? Então, olha só, saiu. O que mais aprendi? Ó, a Cris tirou o coração. Podem ir colocando aí o deck o que vocês tiraram de carta, tá? Se vocês tiverem já o baralho. Coração aprendeu a amar, né, Cris? Aprendeu o que era um relacionamento. Legal. Tirei o cão. Aprendeu, a Tânia aprendeu sobre fidelidade, né? Aprendeu, talvez, se não for um relacionamento que houve, né, essa fidelidade, pode ter aprendido, né, a trazer a energia ali de confiança em quem realmente você pode confiar, né? Agora, se for uma pessoa que realmente passou essa sensação de fidelidade, aprendeu sobre fidelidade, né? Ó, tirou os peixes, aprendeu sobre receber, sobre abundância, prosperidade nessa relação. Muito legal saber que vocês estão fazendo as tiragenzinhas, né? Pra treinar. Então, gente, aí o ideal é que agora que a gente saiba qual o símbolo que saiu, da gente pegar mesmo, fechar os olhos e começar a entrar em contato com esse símbolo e perguntar o que eu realmente aprendi com você, né, nessa relação. E aí mergulha mesmo na energia, deixa vir para você sem se racionalizar muito. E vai recebendo esses insights daquilo que você está aprendendo ali nessa relação, né? Aquilo que você ainda talvez esteja aprendendo.
que a relação acabou, mas o aprendizado continua, né? Então, da vez que eu fiz, né, que eu canalizei para dar essa aula, eu tirei também carta do coração. Então, aprendi nas outras relações como realmente entregar, né? Entregar energia pro relacionamento. Aprendi isso em outras relações, né? E sou grata por ter aprendido isso em outras relações. Também tirei o trevo, né? Que fala muito do que eu sempre penso nos meus relacionamentos antigos. Eu focava muito nos probleminhas pequenos. Problemas que eram simples de passar, né? Eu focava ali naquela... Sabe, aquela pedrinha no sapato. Eu ficava ali, ó, intensamente olhando para aquilo. E hoje, nesse relacionamento, não trabalho mais isso com essa energia, sabe? E quando eu tô nessa energia, eu sei que é o momento de renovar isso, de sair de catar pelo em ovo, em problema, sabe? Então, aprendi isso nos relacionamentos antigos meus. Então, é legal a gente poder fazer esse exercício, às vezes com a pessoa que a gente se relacionou e que talvez tenha ficado aquela energia mesmo, sabe, travada. Tira, faz aí. Ou que se é o seu parceiro hoje também, você pode fazer o que você está aprendendo nesse relacionamento. Pra você ver, você vai, com certeza vai se surpreender muito ali com os aprendizados que você tá tendo naquela relação ou que você já teve em outras relações também. E aí, gente, a gente honra toda a nossa história, por mais desafiadora que ela tenha sido, né? A gente honra ali a história da nossa família. Você pode perguntar o que você está aprendendo com os seus padrões familiares, né? De relacionamento. É uma boa pergunta também, você pode fazer, pode tirar uma cartinha para isso, tá? E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O conteúdo é um conteúdo muito profundo. E no nosso curso gratuito, a gente vai ter oportunidade de realmente aprofundar esse conteúdo com vocês. Trazer práticas que a gente vai ficar mais tempo fazendo e trocando aqui, tirando dúvidas, né? Mas eu já estou muito feliz já de conhecer as pessoas que estão entrando no grupo e que estão participando aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês, né? E vamos juntas aí fazer esse movimento. Se você não tá no canal, se você tá no canal já das alunas do curso gratuito, legal. Também tem o canal do Telegram, que tem lá já vários históricos, né, de mensagens antigas, porque você pode maratonar também, tem muita coisa legal lá, tá? Então entra, tá na minha bio, é só entrar no link da minha bio aqui e clicar no canal do Telegram, que vocês vão ter coisas lá também já para poder acessar. E eu vou disponibilizar lá a tiragem dessa aula para vocês poderem assistir, tá? Essa tiragenzinha simples, né? Mas como que às vezes a gente quer complicar? Às vezes a gente quer fazer tiragem de 30 cartas, mas a gente não aproveita essas tiragens pequenas que são muito... trazem muito aprendizado pra gente, tá? Então aproveita essas tiragens também, que tenho certeza que vai movimentar muita energia de vocês. E entra lá no grupo do Telegram que tem PDF lá pra vocês também, bem legal, checklist de práticas. Isso que eu falei pra Elizabeth que perguntou. Elizabeth, tem um checklist lá de práticas para que você não trave na sua leitura. Então vai lá, entra no Telegram para você poder receber. E é isso, tá? Gratidão, gostei muito de estar aqui com vocês, das mensagens que vocês me mandaram. Gratidão, Tânia, Nádia, Elizabeth aqui. E todas vocês que estão aqui, mas não estão falando, né? Eu sei que vocês estão assistindo. E obrigada por vocês estarem comigo até agora. Espero que tenha tocado o coração de vocês, a alma de vocês. E que tenha sido contribuição, tá bom, Vânia? Um beijo. Beijo, queridas. A aula vai ficar gravada aqui, tá? Então, vocês podem assistir o replay também. Ó, Vânia, se você chegou agora, você pode assistir o replay. Eu vou deixar aqui disponível um tempinho para vocês assistirem, tá? Beijo, gente. Boa noite.